Pô, esse que é o problema de desconhecer totalmente o texto bíblico e a história da igreja. Porque se você conhecesse a história da igreja, a ortodoxia cristã, você saberia que 1 Coríntios 16:2, de acordo com a prosperidade, é a coleta do dízimo. A igreja tem duas coletas: oferta, de acordo com o coração, e dízimo, de acordo com a prosperidade, a renda. É uma alíquota, igual o imposto de renda. Ou seja, você atingiu lá aquele valor de prosperidade, você paga o tributo ao Estado, o imposto de renda. O dízimo é a mesma coisa, cara. Você prosperou, aí você tem que dar o dízimo. Você não prosperou, você pode dar a oferta. E é isso que o texto diz, mas aí passa a vigorar o quê? O negacionismo. Eu acho que você sabe o que é contribuir de acordo com a renda, né? Pagar de acordo com a renda. Isso é a alíquota. Qual é a alíquota da igreja, querido? Qual é a contribuição que é de acordo com a prosperidade? Eu sou advogado, você é advogado também? Então eu queria que você conheça as formas tributárias, né? Como tributar. O texto diz que a lei e os profetas até João. Não foi até a morte de Jesus. Foi até João. A morte e ressurreição de Jesus foi para pagar o preço, o sacrifício vicário, e a sua ressurreição e ascensão aos céus o tornou sumo sacerdote, como está o livro de Hebreus. Aí houve a mudança de lei. Só que o dízimo atravessou a lei. Abraão, passando pelas terras do rei de Salém, ele tributou. Ele prosperou nas terras de Salém, sendo vitorioso na guerra, e entregou ao rei local, o rei Melquisedeque. Ele pagou tributo. Ou seja, o dízimo ele já percorria todo o mundo antigo. Então eu posso te dar o início do sábado, Êxodo 16, e eu posso te dar o final do sábado, Mateus 12:3. Eu posso te dar ali o reino de Deus na terra, o Deus encarnado, tabernaculado aqui. Ele deu um excludente de culpabilidade diante da violação da Torá, a violação do sábado, específico, a parte do sábado. E a gente sabe que Deus deu a isenção quanto às sombras, porque ali estava o cumprimento da promessa. Viria o descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Então, quando começou o ministério de Jesus, por isso que a lei e os profetas até João, cessou-se as sombras cessaram. Então, estava aqui no ministério de Deus na terra, aqui, o reino de Deus. Por isso que diante da situação do sábado, o sábado foi dado excludente, e diante da situação do dízimo, Jesus mandou pagar o dízimo. Essa base de que tudo que está na lei, ela não serve então para a igreja, isso aí é o argumento mais fraco, um argumento tão ridículo, tão patético. Porque não é o fato, porque aquele princípio estava na lei, que significa que ele não está na igreja. Porque o que foi suplementado por Cristo foram as sombras, não foram todos os princípios que foram abrogados. A oferta, assim como o dízimo, é uma coleta. As coletas, elas atravessaram a lei. Então não faz sentido você abolir uma coleta e seguir com a outra. Ou você abole todas as coletas, ou você não abole nada. Oferta também é Malaquias. Os princípios que eram praticados pela igreja são confirmados no sacerdócio de Cristo. Por isso que quando a gente usa aqueles argumentos... O Donizete, assim, você tem que explicar igual uma criancinha. Por isso que a gente usa aquele argumento para os sabatola. Me mostra no Novo Testamento o mandamento do sábado. Por que a gente está pedindo isso? Porque se tiver no Novo Testamento o mandamento do sábado, a gente teria que guardar o sábado. Simples assim. Então, quando Paulo falou ali aos gregos, gentios, da igreja de Corinto, quando mandou dizer assim, contribua de acordo com a sua renda, isso aí é dízimo, não é oferta. Então tem o mandamento do dízimo presente na igreja, por isso que seguiu nos pais da igreja, por isso que seguiu na pré-reforma, seguiu na reforma. E os missionários assembleianos, eles vieram com o dinheiro do dízimo. Contribuir de acordo com a sua renda. São dois tipos de coletas. A oferta não foi abolida, o dízimo não foi abolido. Paulo trata das duas coletas. Uma de acordo com a renda, a alíquota, e outra de acordo com o coração, cara. Então por que Jesus, ou ali os apóstolos, ou a igreja, não proibiu a mulher ali do que ela deu tudo que ela tinha da viúva? Hein? Por que ela não proibiu? Não proibiram porque não estava de acordo com a renda. Ela deu ali que ocasionou falta a ela. Isso é oferta, cara. Se você limitar a oferta, já não é mais oferta, não é mais de acordo com o coração. Não existe. Dê oferta, mas dê aqui, ó. Dê isso aqui. Toma cuidado quando você for dar oferta. Não existe isso, cara. Porque quem manda na oferta é o coração. A viúva, ela deu tudo que ela tinha ali, cara. Isso que é oferta. Paulo trata de oferta, de acordo com o coração. E o outro contribuir é de acordo com a prosperidade, com a renda. Mas você está limitado ao quê? As terras que você estiver atravessando. Então esse assunto de igreja está limitado ali ao quê? A igreja. Se você não tem igreja, cara, tu não precisa dar não. Fica preocupado, você não despreocupado. Você não está roubando a Deus, não está roubando nada não. Você é apenas um caloteiro, tá? Um desonesto, um dono de sauna que vive do suor dos outros, porque você está frequentando os locais ali, aonde que a taxa de contribuição ali, de acordo com os estatutos e com as confissões de fé em seus pontos mordomia, coloca o dízimo como sendo a contribuição à igreja para prover essas despesas ali. Então, a partir do momento quando você não contribui, você não dá, você está sendo um caloteiro e está sendo um pilantra, né? Um desonesto. Não é questão de estar roubando a Deus. Eu acho que ninguém quer ser pilantra, caloteiro, né? Desonesto. Eu acho que ninguém quer ser, né? Creio que você não queira ser também. Mas o tributário, ele percorreu a graça. O autor aos Hebreus, ele fez um
um paralelismo entre o sacerdote do rei de Salém, de Melquisedeque, com o sacerdote de Cristo, onde que Abraão, ao passar pelas terras do rei de Salém, ele tributou o sacerdote, ele deu os dízimos da prosperidade. E Paulo, em 1 Coríntios 16:2, ele manda, de acordo com a prosperidade, a sua renda também, oferecer as coletas. Chora, desigrejado. A liberdade em Cristo não para você ser um caloteiro, um dono de sauna e viver do suor dos outros, né, querido? A liberdade não é para isso, não. Não comete a falácia da inversão de querer acusar daquilo que você é. Eu te dei a data de início do sábado e término do sábado. Me mostra agora do dízimo. A primeira narrativa do sábado foi em Êxodo 16. A narrativa do dízimo com Jacó e Abraão. Ou seja, 2 patriarcas tendo a prática do dízimo. Jesus isentou a questão do sábado ali, dando um excludente de culpabilidade. Os apóstolos, judeus, não eram gentios não. Jesus deu excludente para eles, o apedrejar. Jesus deu excludente ao apedrejar, o indulto. Ninguém poderia apedrejar, porque ninguém ali era isento de pecado. Agora você me mostra quando que começou o dízimo e me mostra quando que terminou o dízimo. Eu te mostro do sábado. Jesus mandou pagar o dízimo, entregar ao sacerdote. O que ele condenou foi a conduta dos fariseus, sem omitir aquelas. Você sabe unir as letras, formar um contexto, uma interpretação? Você sabe fazer interpretação de texto? Eu mostrei para você, tá? O sábado, o início em Êxodo 16 e o término do sábado, Mateus 12:3. Agora você me mostre o início do dízimo e o término do dízimo. Eu vou aguardar você trazer aqui, Donizete, passagem bíblica que comprove isso. Eu repito. Então você está dizendo que pode fazer sexo com bumbum, porque o que está proibido, a relação homossexual, está na lei. Está na lei, está no livro lá de Levíticos. Então você pode praticar, porque você está dizendo que nada prosseguiu. Você está com a doutrina de José Luiz de Jesus Miranda, que o sacerdócio de Cristo é ausência de lei. Não é ausência de lei, é mudança de sacerdócio, é mudança de lei. Tem lei ainda, só que são os princípios que não estavam presos às sombras, que seguiram, ou seja, que foram confirmados no Novo Testamento. E as coletas foram confirmadas. Se você confirma a oferta, você confirma o dízimo. Eu sigo a lei de Cristo, querido. O sacerdócio de Cristo tem lei. Jesus não morreu na cruz para você ser um caloteiro, cara, um dono de sauna que vive do suor dos outros. Tem despesas mensais naquela coletividade. Você faz parte daquela coletividade, você tem a obrigação de arcar com aquelas despesas junto com os teus irmãos. Aquelas despesas que são mensais. Logo, você tem que ter o contribuir mensal ali. O que foi a ordenança que Paulo deu. Despesas mensais de acordo com a renda. Prosperidade. Jesus não morreu na cruz para você ser um dono de sauna. Viver do suor dos outros. Não são textos que eu escrevi, é porque eu não perco tempo com gente burra. Você explica e tem que voltar o argumento todo. O sacerdócio de Jesus é da ordem de Melquisedeque, ou seja, tem lei também. Não é ausência de lei, não. Essa doutrina de José Luiz Jesus Miranda, para você poder fazer tudo que tu quer, cara. O sacerdócio de Cristo tem regras também, só que as sombras foram suplementadas. A lei que vigorava ali, antes da cruz, ela perdurou até João. A lei e os profetas até João. Mas era o quê? A promessa, que foi dada em Gênesis. Do descendente da mulher viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Então o que durou até João, aí é João Batista, tá? O que durou até João foram as sombras que apontavam para Cristo, Jesus. Quando começou o ministério dele, que ele foi batizado, as sombras cessaram. Por isso que ele deu indulto à mulher adúltera, quanto ao apedrejar, e por isso que ele deu um excludente de culpabilidade aos discípulos dele para não guardarem o sábado. Já quanto às coletas, Jesus mandou dar as coletas. Seja as coletas a César, seja as coletas aos sacerdotes. Em Mateus 23, Jesus disse, sem omitir aquelas. Ou seja, Jesus mandou pagar o dízimo. Tinha um tesoureiro ali, Judas. Judas era tesoureiro do quê que ele era tesoureiro? Hein? Do que Judas era tesoureiro, cara? Então tinha as coletas, cara, e Jesus mandou pagar o dízimo, sem omitir aquelas. Mateus 23. Se fosse sombra as coletas, Jesus teria que ter dito assim, igual sábado. Aqui está o Senhor do sábado, aqui está o Senhor dos dízimos. Jesus teria que ter dito isso. Porque até do sábado é Senhor, porque até do dízimo é Senhor. Jesus teria que ter declarado isso. Ele não declarou isso, cara. Porque, então Jesus era adorador de Mamon. Porque lá a viúva, ele elogiou lá a viúva, que deu tudo que ela tinha lá para os sacerdotes. Moeda, Mamon. Por que Jesus não falou e disse aqui, ó, sua seguidora de Mamon? Não, Jesus elogiou ela. Que ela ofertou lá no templo com tudo que ela tinha. Disse que a fé dela era superior à dos outros. Porque ela tinha dado, apesar de ser pouco, mas no montante ela tinha dado tudo. Então Jesus elogiou ela. Por que Jesus não chamou ela de adoradora de Mamon? Então Jesus era um cão guloso, né? Porque ele elogiou lá a viúva. Acabou de chamar Jesus de cão guloso. Dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. A viúva deu a Deus, cara. Tudo isso para poder fazer sexo com bumbum. Dizer que não tem mais lei,
né? E aí poder fazer o sexozinho dele com o bumbum. Seja no bumbum do outro, seja no bumbum dele. Né? Então não quer admitir a realidade. E o que foi suplementado foi as sombras, cara. O que apontava para a cruz, que foi a promessa dada em Gênesis. O descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. O que não era sombra continuou, cara, era princípio. Foi confirmado no Novo Testamento. Ou seja, o sacerdócio de Cristo tem lei, cara. Só que a lei de Cristo, não é a lei de Moisés. Mudou o sacerdócio, mudou a lei, cara. Mas tem lei. E princípios seguiram. E o princípio da coleta seguiu para a igreja. Por isso que Jesus, em Mateus 23, mandou entregar o dízimo. Sem omitir aquelas. Por isso que a viúva deu lá em moeda. Não foi em capim, não foi em feno, não foi lavagem. Não, deu em moeda, dinheiro. Deu em dinheiro. E Jesus elogiou ela.